Fala galera, tudo beleza? Você sabe o que é reserva de emergência? Não? Ou até sabe, mas não exatamente para que ela serve, aonde você pode deixar, em que tipos de investimentos. Se você tem alguma dúvida, fica nesse vídeo até o final que eu vou sanar todas elas. Você vai entender de uma vez por todas o que é reserva de emergência, para que ela serve, para que ela não serve e onde você deve deixá-la, em que tipos de investimentos. Primeiro, a definição. O que é reserva de emergência? A reserva de emergência é um valor de 6 a 12 meses do seu custo mensal em que você vai deixar em uma aplicação conservadora e de alta liquidez. O que quer dizer conservadora e de alta liquidez? Conservadora é aquela aplicação, aquele investimento que não vai te dar riscos, você não vai perder seu dinheiro, ele não vai cair 10% de um dia para o outro. E de alta liquidez é aquele em que você solicitou o resgate hoje mesmo, no mais tardar no dia seguinte, o valor já está na sua conta. E por que tem que ser de alta liquidez? Como o próprio nome já diz, é uma reserva de emergência. Se você tiver uma emergência, esse dinheiro tem que estar disponível para você ali no ato. Então, por isso, tem que ser de alta liquidez. Primeira coisa, vamos definir o seu custo mensal corretamente. Tem muita gente que define assim de cabeça, tal coisa, meu custo mensal é tanto. E aí, quando dá uma emergência mesmo, a pessoa não tem o suficiente nem para 6 meses na reserva. Por quê? Já no primeiro mês ela já gastou metade da reserva de emergência. Ela fez as contas erradas do custo mensal. Então, o que eu te indico? Não simplesmente liste, eu gasto com aluguel, eu gasto com mercado, eu gasto com alimentação, eu gasto com energia elétrica, eu gasto com água. Não simplesmente liste e coloque. Pegue um mês da sua vida e anote tudo que você gastou. Eu gastei no supermercado tanto, eu paguei o aluguel, eu paguei a conta de luz e vai anotando tudo. Importante, todos os gastos essenciais, eles têm que entrar na sua conta de custo mensal. Os gastos supérfluos, aí fica a seu critério. O quão livre você vai deixar a sua reserva de emergência, o quão com uma certa gordurinha você vai deixar a sua reserva de emergência. Então assim, se der um problema, eu vou viver só com o básico, eu não vou ter lazer, eu não vou gastar com iFood, eu não vou gastar com nada. Então você pode ser mais conservador com a sua reserva e colocar só os seus gastos extremamente necessários. Agora, se você se conhece, você sabe que você é uma pessoa que precisa de vez em quando ir ao cinema, de vez em quando ir comer num restaurante, fazer algumas opções de lazer, então deixe essas gordurinhas. Então estime o seu custo mensal. E aí você vai definir, se você quer que a sua reserva de emergência ela seja composta de 6, 7, 8, 9 ou até 12 meses. Essa é a recomendação dos especialistas, de 6 a 12 meses. Por que não mais que 12 meses? Se em um ano você tiver uma emergência e você não conseguir se reestruturar, aí você tem que rever, porque a questão não é emergência, a questão é que você se acomodou e não foi buscar novas formas de renda, novas fontes, não reduziu seus gastos, enfim. Por isso que é de 6 a 12 meses. Muitas pessoas às vezes recomendam 3 meses, mas eu acho um pouco arriscado. Veja a situação em que a gente viveu 2020, uma pandemia, em que muitos negócios fecharam, as pessoas tiveram seu faturamento zerado, reduzido pela metade. Então a reserva de emergência, ela fez muita falta para muita gente. Imagine uma pessoa que tinha uma reserva só de 3 meses e ficou com o seu negócio por 4 ou 5 meses fechado. Então é interessante você ter uma reserva de 6 a 12 meses. E se vai ser 6, 7, 8, 9 ou 12 meses, é você que define de acordo com o seu perfil. Eu sou um perfil que eu tenho muito medo, eu tenho muito receio, eu não sou uma pessoa que se eu fechar as portas, eu perder minha fonte principal, eu consigo uma nova fonte facilmente. Vá em busca dos 12 meses ou algo próximo disso. Se você é uma pessoa que tem várias fontes de renda, que sabe se virar, que não tem tanto medo de correr atrás, de fazer as coisas, de repente 6 meses para você é razoável. Então, essa definição é sua.
O importante é ter uma reserva de emergência, não ficar sem. E o importante também é se inscrever aqui nesse canal, porque tem muita dica boa que vai te ajudar a economizar. E se você ainda não tem a reserva de emergência, com essas dicas você vai completar a sua reserva mais rápido. Compartilhe esse vídeo com todo mundo, porque isso ajuda muita gente, isso salvou muita gente durante a pandemia ter uma reserva de emergência e fez falta para muita gente que não tinha. Então compartilhe esse vídeo, dá o seu joinha se você gostar e se inscreve que isso me ajuda muito, pessoal. Agora, para que serve a reserva de emergência? É muito óbvio dizer que serve para uma emergência, mas enfim, vamos pensar para que ela não serve, que acho que as coisas ficam mais claras. Ah, surgiu uma oportunidade de comprar um carro com 20% de desconto, 25% de desconto. A sua reserva de emergência é para isso? Não. A sua reserva de emergência não é para isso. Você precisa se planejar, juntar o dinheiro para comprar esse carro. Não vai tirar da sua reserva de emergência. Ah, surgiu a oportunidade de emprestar um dinheiro para alguém e receber a juros altíssimos. A sua reserva de emergência é para isso? Também não. Ah, eu tô meio apertada, mas eu quero sair pra balada com a galera, eu quero continuar esse mês saindo para comer todo fim de semana, eu quero fazer uma massagem. A sua reserva de emergência é para isso? Para quando o seu dinheiro do mês faltou e você quer gastar com coisas supérfluas? Não. A sua reserva de emergência não é para isso. A sua reserva de emergência é para situações como as que a gente viu em 2020. Meu negócio fechou, não tá entrando dinheiro e eu preciso pagar as contas. A primeira coisa que você tem que fazer é tentar renegociar essas contas, jogar para frente sem multa e juros, mas tudo que você não conseguir e for extremamente essencial ser pago, a sua reserva de emergência é para isso, tá? A sua reserva de emergência, você não tem plano de saúde e teve um problema de saúde, precisa pagar uma internação. A sua reserva de emergência é para isso, tá? O seu carro quebrou e você precisa consertar, você usa ele para trabalhar, você não pode ficar sem. A sua reserva de emergência é para isso. Seu computador, seu notebook, seu laptop é sua ferramenta de trabalho. Sem ele você não consegue faturar. Você precisa mandar consertar. Não tá com dinheiro em caixa. A sua reserva de emergência é para isso. A sua reserva de emergência é para essas emergências em que você não tem de onde tirar o dinheiro. Aí você tira da reserva de emergência. E em último caso, aquele valor ele tem que ficar lá guardado, só ser utilizado realmente quando não tiver outra opção e quando for para algo necessário. É muito comum, às vezes, as pessoas caírem em pegadinhas da própria mente. Ah, mas se eu comprar um carro com desconto e usar este carro para trabalhar, então é uma emergência. Não, né, gente? Se você tá vivendo sem esse carro até hoje, tá conseguindo trabalhar, tá conseguindo faturar, só porque ele tá mais barato, você não vai tirar da sua reserva de emergência. Se planeje, faça outros investimentos, junte dinheiro para fazer essa compra. A reserva de emergência é realmente para uma emergência, um caso de vida ou morte, você tem que usar aquele dinheiro, senão vai dar um problema muito grande. Aí sim você utiliza. Bom, agora, aonde você deve deixar a sua reserva de emergência? Então, como eu mencionei, é um dinheiro que não pode te faltar quando você precisar e é um dinheiro que tem que estar ali facilmente à mão. Então, vamos começar pela pior opção que você pode deixar a sua reserva de emergência, na conta ou na poupança. Gente, a poupança, ela rende muito pouco, entendeu? Existem investimentos tão seguros quanto a poupança que vão te dar uma rentabilidade muito maior. Então, hoje em dia, quem deixa dinheiro na poupança está, na verdade, perdendo dinheiro, porque a poupança, ela rende menos do que o índice da inflação. Então, o seu dinheiro que você colocou no começo do ano na poupança, no final do ano ele compra menos coisas, porque a inflação foi maior do que o que seu dinheiro rendeu lá na poupança. Uma boa opção é o Tesouro Direto, mais especificamente o Tesouro Selic. Por que o Tesouro Selic e não os demais tesouros? Os demais tesouros eles sofrem mais flutuação, então às vezes pode ser que no momento em que você precise retirar,
ele teve uma queda, às vezes você tira até menos do que você colocou. No Tesouro Selic, isso é raríssimo de acontecer. Aconteceu em 2020, por conta de toda a crise mundial que nós vivemos, mas é muito raro, é um tesouro muito mais seguro. Por que acontece essa flutuação que aconteceu uma vez na história do Tesouro Selic, que foi agora em 2020, e acontece às vezes em outros tesouros, no Tesouro IPCA+. Porque quando você compra um título do Tesouro, ele tem uma data. Então, a ideia é que sempre você carregue esse dinheiro até a data final. Você está emprestando para o governo e o governo te fala, eu vou pagar tanto de juros ou vou te pagar de acordo com a taxa Selic até a data X. Se você tira antes, às vezes você sofre uma punição, porque você tirou antes do que você falou que ia deixar. Então, é interessante você deixar sempre no Tesouro Selic a sua reserva de emergência, porque a chance de acontecer isso, de você tirar menos do que você colocou, é raríssima, raríssima. Em anos aconteceu uma vez e já regularizou novamente. Outra opção são CDBs que te rendam pelo menos 100% do CDI ou mais, tá? E que tenham liquidez imediata, muito importante. Tem CDBs aí que você vai ver que te dão 150% do CDI, ou tem uma taxa pré-fixada de 10% ao ano, um excelente CDB, é mais raro você encontrar, mas às vezes você encontra 8% ao ano. Só que o que acontece? Esses que têm uma taxa maior de rentabilidade, eles têm um prazo. Então, você tem que deixar o dinheiro lá por 2, 3, 4 anos. Se você tirar antes, você sofre penalidade. Você recebe menos, às vezes, do que o que você colocou. Então, você tem que carregar até lá. Você precisa buscar os CDBs que têm liquidez imediata, D+0, D+1 no máximo. Ou seja, o dia que você pediu o resgate, o dinheiro está na sua conta naquele dia ou no dia seguinte, tá? Existem também algumas contas digitais, como Nubank, PicPay, em que você deixa o dinheiro lá e ele rende 100% do CDI, já aconteceu de render 210% do CDI, é uma opção boa também. Mas, um porém, alguns CDBs, a maioria dos CDBs, eles vão ter a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. O Fundo Garantidor de Crédito, ele te garante que se a instituição em que seu dinheiro está alocado quebrar, você vai receber 250 mil por CPF e por instituição. Então, algumas fintechs, algumas contas digitais, elas não vão ter essa garantia do FGC. Mas é muito difícil um Nubank da vida quebrar. Então, às vezes você estuda bem onde você está colocando o seu dinheiro, que não tem grandes problemas. Mas se você é uma pessoa muito conservadora, vale a pena você pensar nisso, pensar em um CDB de um banco que tenha a garantia do FGC. Mas tem uma coisa importante, gente. O FGC, ele garante, mas não é assim de um dia para o outro, não. A instituição quebrou, quero meu dinheiro amanhã. Não, é um processo que requer uma certa documentação, é um processo que não é tão ágil assim. Então, você vai receber o seu dinheiro, o FGC vai garantir, mas pode levar alguns meses. Eu falei aqui de CDI, mas eu não expliquei o que é o CDI. O CDI é um índice, um indexador, tá? Ele, na verdade, é o índice que os bancos emprestam dinheiro entre si. E esse índice é usado em muitas aplicações e muitos fundos de investimento como base. E aí, o que acontece? Que valor que é o CDI? O CDI, ele fica sempre muito próximo da taxa Selic. No momento que eu estou gravando esse vídeo, a taxa Selic está a mínima histórica, 2% ao ano. O CDI ele vai ficar próximo disso, tá? Lembrando que os CDBs eles vão ter a retenção do imposto de renda e vai ser a tabela regressiva. Então, quanto mais tempo você deixar o dinheiro no seu CDB, menos imposto vai ser retido no seu rendimento. Ele começa em 22,5% e vai até 15%, vai regredindo quanto mais tempo você vai deixando o seu dinheiro lá. Outra opção também para deixar o seu dinheiro da reserva de emergência são fundos DI. Hoje em dia já tem algumas corretoras que têm fundos DI taxa zero. O que a corretora faz, na verdade? Ela pega o seu dinheiro, quando é um fundo DI, e aplica em títulos do Tesouro Direto. Sabe aquele que eu falei para você colocar no Tesouro Selic? Pois é.
A corretora faz isso num fundo e muitas vezes cobra a taxa de administração daquele fundo. Então você está pagando uma taxa, sendo que se você aplicasse diretamente no Tesouro, você não pagaria essa taxa e teria a mesma rentabilidade. Mas existem algumas corretoras, a Orama é uma delas, que tem fundo DI taxa zero. Então você coloca lá, não vai ter taxa de administração, não vai ter taxa de performance, é como se você estivesse aplicando diretamente em título do Tesouro Direto. Aí vale a pena. Agora, se você for aplicar num fundo DI que tem uma taxa de administração e aplica no Tesouro Direto, por que você não vai lá e aplica diretamente? Porque se você abriu a conta numa corretora, é muito melhor você colocar no Tesouro do que colocar num fundo que tem taxa de administração. Agora, se você tem conta em um bancão, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, esquece, eles não são corretora. Eles vão colocar para você no Tesouro e vão te cobrar a taxa de administração. Então, assim, abra uma conta numa corretora. Aqui no Brasil a gente tem já uma infinidade de boas corretoras. A Rico, a Modal Mais, a Clear, a Orama. Abra a conta em uma delas ou até mais de uma e vá vendo qual você gosta mais, qual você se adapta mais e aplica diretamente lá no Tesouro Direto você, sem taxa nenhuma. Ou se você for aplicar num fundo DI, coloque em um que tenha taxa zero, verifique isso. O importante é vocês saberem que vocês não vão enriquecer com a reserva de emergência. Por quê? Porque você tem que colocar a reserva de emergência em uma aplicação que ela seja conservadora e de alta liquidez. Esse tipo de aplicação não tem a maior rentabilidade do mercado, pelo contrário, são as rentabilidades mais baixas mesmo. Mas a função da reserva de emergência não é te enriquecer, a reserva de emergência é para te ajudar numa situação em que você necessite. E depois que a sua reserva de emergência estiver montada, aí sim você vai ter mais segurança até para fazer aplicações de mais risco, tá? Essas eram as dicas que eu tinha para dar hoje. Eu espero que tenha ajudado, espero que tenha esclarecido bastante sobre reserva de emergência, onde aplicá-la, por que aplicar num lugar e não em outro, para que ela serve, para que ela não serve. Espero que vocês tenham gostado e que compartilhem esse vídeo com todo mundo para ajudar as pessoas a entenderem o conceito de reserva de emergência e a gente ter cada vez mais brasileiros precavidos numa situação de pandemia ou de qualquer outro problema econômico que venha a surgir. Não esquece de dar o seu joinha no vídeo, tá? Se inscreve no canal. Muito obrigada e até o próximo vídeo.